Amém, aleluia, Jesus. Quantos sentiram a presença do Senhor? Amém, eu senti a presença forte do Senhor, né? E nesse dia tão especial, nós vamos ter uma palavra abençoada que vai ser ministrada pela nossa irmã Gisleide. Todos aqui conhecem a Gisleide, né? Ela é uma mulher abençoada, uma mulher de Deus. E nós convidamos ela para estar aqui conosco hoje. E ela vai trazer a palavra. Mais uma vez, quem conhece a palavra dela, sabe o tanto que é bênção, né, Iago? A palavra dela é uma bênção. Viu, irmãos? Então vamos estender as nossas mãos. Vamos orar por ela, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha falar poderosamente aos nossos corações através da vida da nossa irmã. Amém? Amém, Senhor Jesus. Nesse momento, ó Deus, nós colocamos a vida de Gisleide na presença do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente, ó Deus, através da vida dela, Senhor. Ó Espírito, venha enchê-la, ó Deus, com a tua unção, com a tua graça, Senhor. Que a revelação da palavra do Senhor, ó Pai, venha ser com ela, Deus. Pai, que através da palavra dela, muitas vidas, Senhor, possam ser curadas, possam ser libertas, possam ser edificadas, ó Pai, através da palavra do Senhor que vai ser ministrada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dela, abençoa a família dela, guarda, ó Deus, e livra de todo o mal, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia. Salve a igreja capaz do Senhor, amém? Louvado seja Deus nessa noite, estou muito feliz de estar com a igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor Jesus me revelou nessa tarde, eu só tive essa tarde para orar, né, para o Senhor me revelar a palavra, mas pela misericórdia, o Senhor Jesus falou comigo. Está em Gênesis 37, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor está neste lugar. Este louvor foi uma bênção. Eu quero dizer, a equipe de louvor, que vocês estão de parabéns. Que o Senhor verdadeiramente tem se agradado. Porque o louvor tem fluído e vidas vão ser alcançadas em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gênesis 37, irmãos, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: José vendido pelos irmãos, amém? Verso 1. Habitou Jacó na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe poderiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvis este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Amém? Só até aqui. Fazer mais um momento de oração em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, esse aqui é a tua palavra. Senhor, vem nos revelar em nome do Senhor. Vem dar discernimento, Senhor Jesus, para mim, para a tua igreja, para entender o que o Senhor Jesus quer falar conosco. Deus, que nessa noite eu venha diminuir a cada dia, que o Senhor venha crescer sobremaneira. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que eu não venha falar o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa de ouvir. O que eu preciso de ouvir. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, eu te rogo, esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma passagem muito linda, a história de José. Eu já conheci, hoje à tarde eu fui ler o livro inteiro, eu me emocionei muito,
Porque o que José passou, às vezes nós temos passado. Mas ele teve a vitória e nós vamos ter em nome do Senhor, amém? A Bíblia fala aqui que José, ele tinha apenas 17 anos, irmãos. E ele era um filho muito querido de Jacó, por ele ser mais novo. Jacó tinha 11 filhos, mas todos tinham muitos ciúmes, porque José já tinha a promessa do Senhor. E muitos ali não entendiam. E José era um sonhador, irmãos. Como a Bíblia relatou que 2 sonhos, que muito tempo depois veio tornar-se real. Mas os seus irmãos, eles tinham inveja deles. Eles não queriam José no meio dele. Porque eles falavam, tudo que nós temos é o meu é para você. Tudo é para ele. E às vezes nós não temos nada. E ali, irmãos, naquela ira, naquela maldade, aonde que deixou o inimigo entrar, eles bolaram algo contra José, algo muito maligno. Quantas às vezes de nós somos perseguidos? Às vezes nós pensamos que nós somos os queridinhos, em alguma parte ou outro, e aí começa a perseguição, de um lado ou de outro. Mas eu quero dizer para você, tenha um bom ânimo, porque em nome de Jesus, como José, ele era escolhido do Senhor, você também é escolhido de Deus. E nenhum mal vai prevalecer na sua vida, amém? E assim, irmãos, os outros filhos de José, eles foram para o campo. E como José era menor, Jacó não deixava ele ir para trabalhar. Mas teve um dia que Jacó falou, vá meu filho, vá ver como estão seus irmãos. Vá lá dar uma olhadinha, né? Colocava ele até de guarda. Vá lá ver como ele está e vem me contar. Vem me falar como se eles estão trabalhando direitinho e tudo. E assim José fez, irmãos. Ele chegou lá no campo para ver os irmãos deles trabalhando. E quando ele chegou lá, os irmãos dele se iraram. Como pode? Eu estou aqui trabalhando, nós estamos aqui pelejando, e ele está aqui só nos vigiando. E aí eles se iraram e bolaram um plano. Não, vamos matá-lo. Um falava que ia matar, outro falava que ia dar para os animais comer. Aí um teve a ideia, não vamos matar, que foi Benjamim. Vamos colocar ele dentro de uma caverna, vamos deixá-lo lá. E assim fizeram, colocaram ele dentro de uma caverna. Eu penso que ali naquele momento José não entendeu tanta ira daqueles irmãos. Porque às vezes, irmãos, de onde que a gente menos imagina, vem a punhalada, vem a traição. Isso é muito triste, isso é muito doído, mas acontece. Porque aconteceu no passado e acontece hoje em dia. Mas isso tudo nos vem para nos ensinar. Amém? E assim José lá naquela cova, sem entender o porquê, me tira daqui, eu quero voltar para minha casa, eu quero ir para os meus pais. E eles deixaram ele lá. E aí outro irmão teve uma outra ideia, não, vamos vender ele para os egípcios, porque aí nunca mais nós vamos ver ele. Porque alguém pode ainda tirar ele dessa cova e ele ainda ir lá e dar a notícia para o nosso pai. E assim, irmãos, eles venderam ele para o Egito e foram embora. E no caminho pensaram, como que nós vamos chegar lá e falar para o nosso pai Jacó que o nosso irmão José, aonde que nós deixamos ele? Aí tiveram um outro plano, não, vamos dizer que o animal comeu, vamos pegar a túnica tão querida, vamos matar um cordeiro, vamos colocar sangue nele, para mostrar que José morreu por um animal feroz. Jesus abençoe, irmão. Obrigada. Amém, irmãos? E assim, quando chegaram lá, levaram essa túnica até Jacó. E a Bíblia fala que Jacó chorou muitíssimo, porque era o filho amado dele. E os irmãos ali nem se importaram. Pensaram, não, agora nós vamos reinar. Agora tudo vai melhorar para nós. Porque sem a presença de José, tudo vai vir ao nosso favor. Irmãos, engano. Eu falo que o que você tem, ninguém rouba, ninguém tira. A promessa que você tem, ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Ninguém toma a tua bênção, ninguém vive a tua vida. E assim o Senhor Jesus fez com José. O Senhor permitiu uma situação muito difícil
José passar. José foi vendido pelos egípcios e logo foi comprado por Potifar. E aí, irmãos, a palavra do Senhor começa a trajetória de José, quando ele foi vendido. Lá, irmãos, ele começou a servir o rei. Ele fazia tudo. E foi interessante uma palavra que eu coloquei, que eu destaquei aqui. Aonde que estava aqui, ó. 39. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém? Irmãos, isso aqui é para nós. Se às vezes alguém não te quer em um lugar determinado, você pensa, não, este é o meu lugar. E às vezes pessoas te tiram, não te quer mais, te mandam para outro. Saiba que você é um abençoado, que aonde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será. Porque assim foi com José. Era por onde ele andava, a bênção do Senhor era sobre ele, porque ele era o servo do Senhor, ele era abençoado do Senhor. Quero dizer nessa noite que não importa o lugar, a circunstância, o dia, a hora, o mês, o ano, você é abençoado. As promessas do Senhor vão se cumprir em nome de Jesus, amém? E assim, irmãos, José começou a destacar lá no reinado. E tudo que ele fazia prosperava. A palavra do Senhor falava. E foi tão bênção, irmãos, que Potifar chegou a falar para ele: você só não tem o meu lugar, mas você vai dar ordem aos meus servos e eles vão te obedecer. Se mandar ir, eles vão ter que ir. Se mandar vir, vão ter que vir. Irmãos, ele foi segundo o Potifar naquele lugar. E ali ele começou, irmãos, a dar ordem, a trabalhar. E o reinado de Potifar começou a crescer, começou a prosperar. Porque a prosperidade do Senhor era sobre José. A unção do Senhor, a porção dobrada, era sobre ele, irmãos. Um jovem de 17 anos que foi jogado numa caverna e foi vendido como escravo. E logo se tornaria o segundo rei. Só que as coisas não ficam assim, irmãos. O inimigo, ele não para de lutar contra nós. É dia e noite tentando contra nossas bênçãos, contra os nossos alvos, contra os nossos sonhos. E o diabo se levantou através da mulher de Potifar. A Bíblia fala que ela era muito bonita, que ela era muito formosa. E ela começou, como diz no linguajar de hoje, dar de cima de José. Queria o José para ela. Queria coabitar com ele, queria que ele se deitasse com ela. Mas José, irmãos, ele era reto perante o Senhor. Hoje em dia é muito difícil dizer não ao pecado, resistir ao mal. Porque ele era jovem. Penso, ele estava ali na flor da pele, né? E não soube resistir por temor ao Senhor. Porque a promessa do Senhor, irmão, se cumpre diante de nós, como nós se colocamos diante do Senhor. O Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor vai cumprir sobre nós o que Ele tem, se nós andarmos em direito com Ele. Não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Não andar segundo outros deuses, fazendo as coisas errôneas no pecado. O Senhor não tem pacto com o pecado. O Senhor quer nós em santidade. E assim José continuou sendo firme com o Senhor e resistindo àquela mulher. E ela tentava ele e queria ele. Irmão, se fosse ver por os outros olhos da carne, talvez ele poderia pensar: nossa, eu poderia ganhar muito mais se eu estivesse com ela. Porque nós poderíamos tirar o Potifar e eu ser o governador e eu ser o rei. Mas graças a Deus que a ambição não entrou no coração dele. Que a usura, que a soberba não entrou. Irmãos, não vamos deixar isso entrar no nosso coração. Se você almeja um cargo maior no seu trabalho, se você almeja algo melhor para a tua vida, saiba que Deus tem um lugar certo. Não precisa de tomar lugar de ninguém. Não precisa de te puxar tapete de ninguém. Porque o Senhor não tem isso para nós. O lugar dos justos está preparado.
A bênção do Senhor é conosco por onde nós andarmos, assim como foi com José. Irmãos, mas aquela mulher não parou. Pensa que era o diabo em forma de mulher, né? Atentando o abençoado lá. Mas foi um dia ela armou uma cilada, mais uma vez, contra José. Potifar não estava em casa. E ela se despiu e começou a gritar e falou que ele tinha, né, nas palavras assim, abusado dela. E ali, irmãos, o marido daquela mulher não quis nem saber se ele tinha razão, se não tinha razão. Ele era só um servo e ela era uma rainha. E assim pegaram José e colocaram ele na cadeia, irmão. Encarceraram José. Pensa ele pela segunda vez, irmãos. Um jovem que foi vendido, que foi tirado dos pais, jogado numa caverna, vendido. Depois começou a vida direitinho, né, pelejando, foi se destacando, foi sendo abençoado. De repente, leva aquele tombo e vai de novo para a prisão. Um lugar onde seria muito pior. E às vezes acontece conosco. Pelejamos. Nossa, agora eu consegui a minha bênção. Agora eu vou. Desculpa. Agora eu vou continuar. Agora as portas já se abriram. Agora tudo vai dar certo para mim. Vai acontecer algo, irmãos. E às vezes nós não alcançamos aquilo que queremos. O que é que nós fazemos? Muitas das vezes desistimos, reclamamos, murmuramos, choramos e às vezes até desistimos. Mas José deixou um exemplo lindo para nós, que até lá na prisão, mesmo sem ter cometido nenhum erro, mesmo ele sendo reto, íntegro, irmãos, ele estava lá cumprindo aquilo que colocaram para ele cumprir. Mas só que mesmo na prisão, irmão, José se destacava. A Bíblia fala aqui que em pouco tempo ele começou a tomar conta dos presos. Ele coordenava tudo lá na prisão. Ele ficava na portaria. Ele começou a ser o porteiro-chefe. Não pode entrar, pode sair. Irmãos, é a disciplina. É o Espírito Santo. Eu quero falar para você que por onde você andar, seja em qualquer lugar, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você é diferente, irmão. A nossa diferença não está no nosso andar, no nosso vestir, no nosso carro, na nossa casa, não. Está na presença do Espírito Santo que habita em nós. Quem tem o Espírito Santo do Senhor contigo tem tudo. Porque a graça do Senhor Jesus nos basta. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor Jesus nos abençoa, nos livra, nos guarda e nos justifica. Assim como fez com José. E lá, irmãos, como José era um sonhador e ele interpretava sonhos. A Bíblia fala aqui que teve 2 presos lá que serviam o rei. E eles tiveram sonhos lá. Primeiro foi o sonho do copeiro-chefe. Ele sonhou e contou para José. E o outro foi o do padeiro. E José deu uma interpretação. Do copeiro, José falou: olha, em 3 dias vai haver uma festa e o rei vai te chamar novamente para você o servir. E você vá. Mas não se esqueça disso que eu estou te falando e não esqueça de mim. Porque eu estou aqui pagando sem eu dever nada. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero voltar para a minha família. Não me esqueça. E do padeiro-chefe, irmãos, era que em 3 dias o rei ia permitir que ele fosse decapitado e colocado para as aves comer. E assim a palavra se cumpriu. O que saiu da boca de José, a interpretação daquele sonho se cumpriu. Em 3 dias o copeiro-chefe foi chamado para a festa e foi servir os convidados. E o padeiro foi morto e comido pelas aves. Onde José estava, a diferença estava. O Espírito Santo ali reinava. Era o Senhor com ele. Mas mesmo assim, irmãos, quando o copeiro-chefe chegou lá, ele se esqueceu de José. Ficou 2 anos lá. Não se lembrou.
de contar o que José fez, a revelação que ele passou e de tirar ele dali. Às vezes nós fazemos o bem para a pessoa, ajudamos um ou outro e esperamos, nossa, a pessoa vai me ajudar. Ela vai reconhecer que eu fiz aquilo e vai me ajudar. Às vezes não, irmãos, nem sempre. Temos que fazer o bem sem olhar a quem, porque nós abençoamos aqui e o Senhor Jesus nos abençoa ali. Às vezes o Senhor Jesus usa outra pessoa para fazer, às vezes não aquela. Tudo tem um tempo determinado. Não vamos fazer nada pensando em lucrar, nada em benefício próprio. Vamos fazer como o Senhor Jesus falou. Pelo amor do Senhor, pelo amor ágape, porque é esse amor do Senhor que vai nos tirar do buraco, que vai nos tirar da prisão e vai nos levantar e nos fazer reinar, amém? Irmãos, mas teve uma noite pela misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta. Fala aqui que Potifar teve um sonho. E este sonho ele ficou muito preocupado, muito encabulado, e não havia ninguém que interpretasse. Ele chamou magos, ele chamou outros reis, chamou videntes, chamou tudo que tinha naquela época, e ninguém soube. Aí o copeiro-chefe se lembrou, olha, quando eu estava lá na prisão, tinha um jovem que ele interpreta sonhos. Não, então manda chamar. Irmãos, foi instantâneo, porque ele era rei. Uma ordem dele se cumpriu no mesmo momento. Mandou chamar José. A Bíblia fala que trocaram as vestes de José, que fez a barba, que arrumou ele, que ele colocou-se na frente de Potifar, todo alinhado, todo bonito. E ali Potifar contou para ele o sonho. Eu sonhei assim, assim, assim. E ele deu uma interpretação, que era 7 anos, irmãos, de muita abundância, de muita bênção, de muita prosperidade. Mas que havia logo depois 7 anos de muita escassez, de muita pobreza, de muita fome e de muita morte. E ali ele foi instruído por Deus e foi passando tudo para aquele rei, como que deveria de ser feito, de acumular os alimentos, para poder preservar, para que ninguém sofresse pena, porque era toda a terra que sofreria aquele mal. E ali, irmãos, naquele mesmo instante, Potifar estava reunido com os outros anciões e falou: quem de nós teve essa ideia? Quem de nós tem essa sabedoria, a não ser José? E todos se calaram, porque ali não havia, irmãos. Porque ali era a mente do Senhor na mente de José. Era o Senhor falando, era o Senhor Jesus instruindo. E ele mais uma vez falou José. Colocou José como governador, irmãos. Você vai governar, tanto na fartura nesses 7 anos, como também na escassez que vai vir nesses 7 anos. Irmãos, isso foi maravilhoso para José. Depois de tantas humilhações, de tantas coisas que ele passou, ele sabia que ali ele foi reconhecido, porque o tempo do Senhor chegou para ele. O tempo do Senhor vai chegar na tua vida, meu amado. Saiba que a tua vida não vai ficar desta maneira. O Senhor te prometeu algo e Ele vai cumprir em nome do Senhor. É necessário perseverar. José perseverou. Quando ele foi lá para o cárcere, ele tinha 17 anos. Quando Potifar chamou ele para governar, ele tinha 30 anos, irmãos. Há quanto tempo você está esperando a tua bênção? Ela vai chegar em nome do Senhor Jesus. Basta perseverar. E ali, irmãos, a Bíblia fala que José se casou, teve 2 filhos abençoados, e começou a reinar. E José ficou falado em muitas províncias, porque aonde ele tocava ali prosperava. Tudo que saía da boca dele ali, irmão, saía virtude, porque era o próprio Senhor Jesus com ele. Mas teve um dia, irmãos, que o sonho de José veio se cumprir. Eu li para os irmãos aqui onde que falou que, vou ler novamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do sonho de José, amém? Aleluia.
Teve ainda outro sonho, 37:9, e referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. O que é isso aqui, irmãos? É o pai, a mãe dele e os 11 irmãos. O pai e a mãe deles não tiveram culpa. Foram enganados também pelos irmãos. Mas os 11 irmãos chegaram até ele. A Bíblia fala que a fome ali foi tanto, e morrer por causa de falta de alimento foi tão grande, que chegaram até José, porque sabiam que ele era o único que teve essa revelação, o único que tinha depósito de alimento, de fartura. E ali eles vendiam. E a Bíblia fala que os irmãos dele chegaram, menos Benjamim, que era o mais novo. O pai não deixou ir, com medo de acontecer o que aconteceu com José. E quando eles chegaram lá perante José, falaram que queria alimento. José os reconheceu e falou para ele: não, volte, busque seu irmão mais novo, porque eu quero vê-lo. Enquanto isso, ele prendeu os outros irmãos. Foi uma estratégia, porque se eles pegassem o alimento ali, eles iriam embora e não voltariam mais. E assim, irmãos, eles fizeram, trouxeram Benjamim. E logo depois vieram o pai, também vieram Jacó. E a Bíblia fala aqui do lindo encontro dos pais de Jacó com ele, os irmãos. A palavra do Senhor fala que quando eles chegaram até José, irmãos, eles se prostraram, eles se dobraram diante dele. Eu quero dizer em nome de Jesus, que aquele que te humilhou, que aquele que tentou te jogar na lama, aquele que abriu uma cova e quis te colocar, eles vão se dobrar perante você, meu amado. Mas eu quero te falar da diferença de José, porque é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Porque a promessa do Senhor é colocar diante de nós todos os nossos inimigos. Mas nós temos que ter sabedoria, irmãos. Não pegar o que o Senhor Jesus entregou para nós e fazermos da mesma maneira ou até pior que eles, não. O ato maravilhoso que José fez, irmãos, ele perdoou os seus irmãos. Quantas das vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós queremos receber para fazer vingança? Não, porque eu vou fazer isso, fulano de tal vai ver. Quando eu receber isso, ele vai ver, porque eu vou mostrar para todo mundo. Não é isso não, irmãos. O Senhor não quer isso de nós, não. O Senhor quer partilha. O Senhor quer que nós venhamos compartilhar a graça dEle. E dizer que só Ele é bom, que só Ele é Deus, que só Ele tem poder. E assim José fez. Quando os irmãos dele chegaram, e o pai também, ele se declarou que era José. E ali, irmãos, ele contou para Potifar que era a sua família. Irmãos, houve festa em todo o reino. A Bíblia fala que prepararam os meus melhores manjares para eles. Prepararam tudo para a família. E José ali com alegria recebeu a tua família e fez o melhor para eles. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes até no meio da família mesmo, tem irmãos que não falam com irmãos. Mãe, filho com mãe, com pai. Primos, cunhados. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer força de braço. O Senhor quer perdão. O Senhor quer amor. Porque a prosperidade é bom. Mas a graça do Senhor Jesus é melhor, irmãos. O amor do Senhor é melhor sobre nós. É algo que o homem não rouba. Porque José não tinha nada e era invejado. Ele só tinha a presença do Senhor. Mas quando ele teve, ele soube distribuir. Ele soube repartir. Que nós venhamos fazer como José. Que nós venhamos buscar o primeiro amor. Buscar primeiro as coisas do Senhor, o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Não pense que teu sonho vai ficar apagado. Não, irmãos. Pode colocar na presença do Senhor. O tempo é de Deus, mas vai se cumprir. Porque Ele é fiel.
Eu coloco muitos alvos na presença do Senhor. E o Senhor tem me concedido pela graça dEle. Tem coisas que Ele ainda não me concedeu, mas Ele vai me conceder em nome do Senhor, no tempo dEle. Se José soubesse o que ele iria passar para chegar a ser governador do Egito, eu acho que ele não iria, amados. Eu acho que ele não toparia. E nós? Você quer chegar no seu alvo? Então prepara-te em nome do Senhor. Com oração, com jejum, com perseverança. Mesmo se te jogarem lá, você levanta em nome do Senhor e vai. Porque o Espírito Santo é com você. O Espírito Santo habita em ti. Por onde você passar, o Senhor é contigo. Saiba que as portas não vão ficar fechadas. Sabe que essa enfermidade não vai ficar no teu corpo. Porque o Senhor é Deus que veio para curar. O Senhor é Deus que veio para nos abençoar. Às vezes não tomamos posse. Às vezes olhamos muito com nossos olhos carnais. E deixamos de ver a grandeza da misericórdia, da graça de Deus. Que o Senhor Jesus tem para nos dar, irmãos. Para nos entregar. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. Que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Pensa algo grande na tua vida. O Senhor tem mais alto para você. Pensa uma bênção para os teus filhos. O Senhor tem mais alto para você. Pensa um casamento abençoado, uma faculdade. O Senhor tem mais coisas para ti, amado. Em nome do Senhor, não desista. Fique firme no Senhor. Busca a face de Deus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as críticas. Não olhe para aqueles que estão querendo te afundar. Fica caladinho, irmãos. Não vá debater, não vá brigar. Nós temos um advogado, nós temos um juiz que é o Senhor. Ele julga nossas causas, Ele nos abençoa e faz de nós vencedor. A Bíblia fala que aqueles que são humilhados serão exaltados perante a mão potente do Senhor. Assim Ele tem para nós. Saiba que Jesus nos ama e Ele preparou o melhor dessa terra para nós, amém? Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu não sou muito boa para louvar, irmãos, mas eu vou louvar um hino, que é sobre essa passagem que eu li. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor. E quando eu estiver falando, o irmão vai pensando no seu projeto, vai pensando no seu sonho, porque o Senhor Jesus vai fazer esse sonho virar realidade. O Senhor vai trazer à tona. Quando você menos esperar, vai estar aí a proposta diante de ti, para você saber que só o Senhor é Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos nessa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Pai, nos colocamos diante do Senhor como José se colocou. Pai, em nome de Jesus, Pai, eis aqui a tua igreja. Deus, faça dessa igreja mais que vencedora em nome do Senhor. Deus, eu sei que daqui, Senhor Jesus, vai sair muitas pessoas abençoadas nessa noite, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Deus, aquele que tem um sonho, Pai, que enterrou que nessa noite, em nome do Senhor, que ele venha vir à tona, porque o Senhor Jesus vai fazer cumprir, porque tu és fiel. Deus, venha curar os enfermos, venha abrir porta onde não há, venha ter reconciliação, Senhor, que haja milagre, que haja mover do teu Espírito. Deus, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, seja abençoada em nome de Jesus, porque eu também fui. Quero agradecer a Deus, ao pastor, à igreja, de ter ouvido a palavra do Senhor nesta noite, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor.